uma coisa que eu acho legal de vocês é que vocês estão jogando esse jogo do longo prazo. E a gente defende o viver do digital e não pro digital. Como que você planeja a sua carreira? A nossa métrica de sucesso é o quanto que a gente consegue, sim, botar mais dinheiro no bolso e fazer a empresa crescer, junto com o quanto que a gente não tá matando a nossa vida pessoal. Vocês tiram férias com regularidade? Vocês programam isso? Você tem que escolher e viver a vida que você acha que é melhor pra você. Se você fica olhando muito pro lado, de repente, você tá buscando o sonho do outro. Salve, salve! Estamos aqui para mais um episódio do Arsenal de Mentores. Hoje eu tô aqui com a Mica Borges. Ela é mentora de marketing digital. Ela trabalha mentorando as pessoas para a construção de negócios digitais sustentáveis. Mica, muito bem-vinda. Obrigada, Vinhas. Uma alegria ter você aqui. A gente é próximo faz muitos anos. A Mica, para quem não sabe, ela tá no digital desde 2016, o que é uma vida, né? No digital é uma vida. No digital é muito tempo isso. Mica, você já teve um background do mercado de moda, de luxo. Depois você veio trabalhando como um expert de festas infantis. E aí na pandemia você resolveu dar essa virada para trabalhar com marketing digital em si. E eu já vou começar com uma polêmica. Bom, para quem não sabe, a Mica, ela é esposa do Marcos Dutra. Eles são sócios, eles têm várias coisas juntos. Tipo, eles têm um produto que chama Raízes, que ajuda as pessoas a entrarem no digital. Eles têm também uma mentoria, que é a Trilha, e eles têm, além disso, um mastermind que é a Fogueira. E eles fazem tudo juntos, assim, acho que é uma força muito grande do casal. Que, aliás, foi você, a primeira pessoa que falou isso foi você. Ah, é? Lá atrás, a primeira pessoa que falou, cara, vocês têm que se juntar e fazer uma coisa só, foi você tinha razão. Ah, que legal. E eu lembro que quando você estava começando com isso, uma coisa que eu acredito que acontece muito com casais, mas não necessariamente só casais que trabalham juntos, mas que tem essa coisa que você ficou meio com medo, assim. Não sei se era medo exatamente, mas você ficou preocupada, tipo, como vai ser se eu for concorrente do Marcos ou se eu crescer mais do que ele? E eu queria que você contasse como que você desenrolou isso, como que você resolveu isso dentro de você, como que você se sentiu. Cara, eu tinha muito medo, Vinhas. O que rolou? O Marcos é meu segundo marido, né? E no meu primeiro casamento, eu cresci muito mais do que o meu marido. Então, eu ganhava mais, eu trabalhava mais, eu tinha mais visibilidade, minha empresa dava muito melhor, mais certo do que a dele. E eu senti que ali a coisa não foi legal, sabe? Então, eu tinha a sensação que quanto mais eu crescia, mais ele murchava. Então, chegou uma hora que eu comecei a me boicotar. Tipo, cara, aqui eu não vou muito, porque se eu for muito, eu vou perder meu casamento. No fim, o casamento acabou, por N motivos. Mas isso foi uma coisa que ficou, sabe? De meu próximo marido, se eu tiver um algum dia, eu não sei se eu dou conta de ser maior do que ele. Eu acho que isso é o medo de muitas mulheres, né? Uhum. De vir pro digital. No digital tem muito isso, porque a gente se expõe muito. Então, além de ser um lugar onde você pode crescer muito, ganhar muito dinheiro, tem também a coisa da exposição, da fama, e nem toda mulher banca a fama e ganhar mais do que o marido. Isso é bem cultural. E eu tinha muito medo. Então, eu vim do universo de moda e de luxo, vim pro digital. Quando eu entrei no digital, eu comecei com um projeto que chamava Academia de Festa Infantil, onde eu ensinava mulheres que queriam viver desse universo. E aí chegou uma época, que foi a época da pandemia, que eu falei, cara, cansei dessa coisa de festa infantil. Eu curti, foi legal, foi o momento. Mas eu queria ensinar marketing digital. Eu já vivia do digital, eu já sabia que era isso que eu queria fazer pro resto da minha vida, que eu adorava isso daqui. Eu falei, quero ajudar mais mulheres, mais pessoas a expandir. Só que, se eu fizesse isso, eu ia virar concorrente do meu marido. Se eu bancasse, ok, agora eu vou ensinar digital, marketing digital, eu vou virar concorrente do Marcos. E eu cozinhei isso por 1 ano, porque eu tinha muito medo de virar concorrente dele. E aí, se eu virar concorrente dele, e se eu for maior que ele? E se eu ganhar mais que ele? E se eu tiver mais seguidor que ele? Como é que vai ficar a nossa relação? E tinha uma coisa que eu acho que é mais pesado também, que eu tinha medo de dar errado. Então, e se eu der errado? E se eu não funcionar, não der certo, for um flop total? O que vão pensar dele? Então, tudo era relacionado a ele. E é muito cultural, né? Das mulheres, e no Brasil isso é muito forte também. Então, eu me segurei por muito tempo.
E eu me lembro que na época eu comecei a perguntar, né? Bateu a pandemia, o mercado de festas parou. E aí eu comecei a perguntar pra você, pra ele, pra várias pessoas. Então, e agora, o que que eu faço? E todo mundo me incentivando a lançar outras pessoas. Eu cheguei a lançar uma pessoa, mas não deu certo no fim. Ela me demitiu depois do primeiro lançamento. Mas deu certo o lançamento. O lançamento deu certo, mas sei lá, ela não estava muito feliz com o contexto, enfim. E aí eu falei, bom, e agora? O que que eu vou fazer? Né? Sei lá, eu vou voltar pra moda, eu vou trabalhar em loja, o Bento era recém-nascido. E eu via que tinha uma preocupação sua, do Marcos, né, das pessoas mais próximas, de, cara, ela tá com um bebê recém-nascido, vai começar um negócio do zero. E ninguém me apoiava naquela época, né? Eu queria muito ensinar marketing digital, mas de fato era arriscado, né? Você começar ali do zero. Não era ninguém, não tinha nenhum Instagram. Não, e tinha essa coisa que você também se preocupava com essa relação sua com o Marcos e tal, né? Tinha mais esse... Tinha tudo, né? Esse Tinha a minha fator. relação com ele, tinha o botar minha família em risco, sabe? Então, Eu e tinha um como que bebê você... recém-nascido. Como que você chegou nessa conclusão que valeria a pena... Bancar E o também, risco. e também que vocês poderiam fazer juntos, né? Que não precisava ser uma coisa... Mas você sabe que essa coisa do junto contra veio o só outro. depois? Ah, é? Veio só depois. Porque no começo, ele já tinha o negócio dele muito estabelecido. Então, ele tinha a agência, ele tinha o barco. Ele ainda não tinha a mentoria, mas ele já estava começando a mentorar pessoas, meio devagar, assim, mais amigos e tudo mais. E eu também não queria invadir, eu não queria chegar assim, oi, só porque eu sou sua esposa, então me dá um canto aí. A gente nunca teve essa relação, sempre teve, ok, eu vou conseguir as coisas por mérito próprio. Só que eu realmente não estava mais afim da festa. Eu não queria mais continuar ali e eu queria ensinar marketing digital. Então teve uma resolução interna, que eu acho que é muito difícil para muita gente, mas para mim foi o caminho, de me bancar. Sabe? De chegar uma hora e falar assim, ok, a vida inteira eu fiz o que precisava ser feito, sabe? Naquela época eu tinha 40 anos, com um bebê recém-nascido. E eu lembro que eu pensava assim, eu falava, caralho, eu sou uma mulher de 40 anos com um bebê recém-nascido e eu vou ter que começar de novo? E será que eu vou fazer isso mesmo? E será que vai ferrar com o meu casamento? E aí teve uma parada que me moveu muito, Vinhas, que foi assim, eu já tenho 40 anos. Acho que chegou a hora, me dou o direito de fazer o que eu quero, de fazer o que eu acredito, de seguir meu coração, de seguir minha intuição, de seguir realmente o que eu tô afim de fazer, sabe? E aí eu tive uma conversa com o Marcos, eu me lembro do dia que ele tava na cozinha da casa que a gente morava, eu falei assim, baby, ó, o negócio é o seguinte, eu sei que talvez não seja o que você quer, o que você acredita, eu sei que talvez não seja o caminho certo, mas a vida inteira eu fiz o que os outros achavam que era certo, eu corri atrás da segurança, né? E aí você resolveu correr atrás da liberdade. É tipo isso. E como que foi essa transição de você fazer o seu lance sozinho, que você já deu certo desde o primeiro lançamento? Inclusive, seu produto chamava Meu Primeiro Lançamento. Meu primeiro lançamento. Esse primeiro lançamento que eu fiz completamente sozinha, deu super certo. Eu lembro que eu investi, acho que foram uns, sei lá, R$800 mais ou menos, foi ridículo. E faturei mais de 100, foi uns 133, 135, mais ou menos isso. Que legal. Foi muito legal. Então, e aí como que você chegou nessa conclusão de... Ah, eu tenho esse lance aqui, você tem esse lance aí, vamos juntar e tal. Foi você. Mas conta aí, eu não lembro, faz muito tempo. Foi... Cara, a gente... Aí eu virei, né? Comecei a ensinar marketing digital. O Marcos tinha o dele, eu tinha o meu. E era muito engraçado, porque o meu medo todo que eu tinha, de vamos virar concorrentes, vai virar um problema, virou uma competição divertida dentro de casa. Então, eu ia lá e fazia um lançamento, aí ele tinha que fazer o dele e ele tinha que faturar mais. Aí o meu próximo eu tinha que faturar mais. Então tinha uma brincadeira de concorrência mais leve, sabe? Gostosa. Só que a gente percebia que de vez em quando a gente fazia uma live juntos, que era uma coisa muito esporádica, a galera adorava. E eu lembro muito de você falar, cara, vocês têm alguma coisa juntos, né? Tem uma mágica aí que acontece quando vocês estão juntos. E a gente nunca tinha testado muito, sabe? A gente ficava meio com medo de, ok, são 2 negócios, então... Será que é mais seguro, né? Colocar 2 fontes de renda dentro de casa? Acho que é mais seguro. E aí, final de 2021, a gente sacou que, cara, talvez fosse mais inteligente para o negócio, mais sustentável também, a gente ter um negócio só. Porque para uma família só, ter 2 experts com 2 negócios separados, estava muito pesado. Era lançamento o tempo todo, sabe?
Então, acho que a gente foi muito em busca naquele começo de unir forças por conta da sustentabilidade na família, no negócio, de ok, então vamos colocar a energia num lugar só, né? Vamos juntar forças e colocar a energia num lugar só. E aí a gente matou tudo. A gente matou todos os produtos que a gente tinha e a gente começou uma esteira do zero. Começamos tudo do zero. A trilha, depois o raiz, a fogueira já existia. Aí eu virei sócia da fogueira e a gente estruturou a nossa empresa, a gente contratou equipe, tudo completamente do zero. Em 2 anos, assim, a gente tá... Aqueles 2 primeiros anos de empresa, que é meio loucura, sabe? Uhum. Então, agora que vocês estão bem mais estabilizados no mercado, eu acho que o próprio mercado já enxerga vocês de um jeito mais, sim, mais estabilizado, né? Pessoas que já se estabilizaram. Vocês já palestraram no FIRE no passado. Eu acredito que vocês estão dando passos sólidos, assim, rumo ao crescimento de vocês. Sim. O que você enxerga para os próximos anos? Assim? Como que você planeja a sua carreira? Porque eu vejo que no digital tem esse lance assim, que as pessoas elas não planejam muito uma carreira de longo prazo, elas sempre planejam uma carteira de curto prazo. Total. E uma coisa que eu acho legal de vocês é que eu tenho essa percepção que vocês estão jogando esse jogo do longo prazo. Totalmente. E eu queria entender um pouco como que vocês planejam, como que vocês combinam, qual que é a métrica que vocês usam para avaliar se o negócio está dando certo ou não. Cara, tem uma coisa pra gente muito importante que é família. Então, a gente tem 4 filhos e a gente tem o nosso casamento, que a gente preza muito. Tem a vida pessoal. Então, o nosso jogo sempre foi de longo prazo. A gente sabe que se a gente acelerasse muito e deixasse toda a vida pessoal um pouco mais de lado, a gente talvez crescesse mais rápido. Mas a gente não tá a fim de pagar esse preço, sabe? Isso pra gente sempre foi uma coisa. Então, a nossa métrica de sucesso é o quanto que a gente consegue, sim, botar mais dinheiro no bolso e fazer a empresa crescer, e ter caixa, e ter previsibilidade, sustentabilidade, junto com o quanto que a gente não tá matando a nossa vida pessoal. Então, toda vez que a gente... Claro que a gente coloca energia, né, Vinhas? Não dá pra chegar muito longe trabalhando um pouco, principalmente nesse começo. A gente tá com a empresa há 2 anos, né? É uma ilusão achar que você vai trabalhar muito pouco e você vai ter muito resultado. Mentira, isso não acontece. Então, a gente trabalha, mas, ao mesmo tempo, a gente cuida do espaço da família, a gente cuida do espaço do casal, a gente cuida do nosso espaço para se nutrir, para estudar, para viajar, para curtir. Porque senão as coisas não valem a pena, sabe? Então, essa é uma métrica muito importante. E sim, a gente tem uma meta. Eu tenho 43 anos e a minha meta é me aposentar aos 50. Real. Ousada. Ousada, eu sei. Eu tava lendo um Mas eu livro quero que fala chegar que lá. só 1% das pessoas se aposentam antes dos 50 anos. Então, é bem ousada. Então você tem que estar nesse 1%. Eu tenho que estar nesse 1%. Eu tô nessa meta também. Não necessariamente de aposentar, mas de só trabalhar se eu quiser. Assim, É isso, é nesse lugar. Eu acho que assim, eu sou bem um workaholic, eu gosto de trabalhar. Então, acho muito difícil eu chegar assim aos 50 anos e falar, parei. Isso não vai acontecer, mas eu quero trabalhar quando eu quiser e do jeito que eu quiser e sem ter nenhum tipo de pressão. Sem pressão, sem a necessidade. Né? Então, existe essa meta e a gente planeja mesmo, assim, a gente tem metas financeiras para os próximos anos e como é que a gente vai chegar lá. Então, a gente tem bem planejado o quanto que a gente vai investir, quantos alunos a gente precisa ter, quais são os produtos que a gente vai criar ainda. Então, a gente vai devagar, mas a gente tem uma visão, pelo menos para os próximos 5 anos, de onde a gente quer chegar. E quais seriam as principais alavancas de crescimento que vão fazer vocês chegarem lá, na sua opinião? Eu vou te falar que não é tráfego. Eu acho que o tráfego, ele vai até a página 2. Investimento em tráfego é importante, mas acho que mais importante do que isso, que é onde a gente está olhando cada vez mais, é a construção de marca. Inclusive, quando a gente se juntou, a gente entendeu a potência da nossa marca como casal. Porque não tem muito, né? Então, virou um diferencial. Existem casais no mercado? Existe. Sei lá, existe a Pri e o Pedro, que são casais, mas casais que realmente trabalham juntos, que estão os dois à frente e que são muito legais, são poucas as pessoas, né? Tem o Paulo e a Dani, enfim. Tem uma galera, mas esse é um diferencial nosso, sabe? Então, a gente está olhando bem para a construção da marca.
Como é que a gente está fazendo isso? Primeiro, a gente tem uma mentora de branding que acompanha a gente bem de perto. Isso parece besteira, mas faz uma diferença muito grande, sabe? Para ter congruência em absolutamente todos os pontos. Então, desde a imagem, o posicionamento, o que você fala, como é que você se porta, como é que você vai dar um conteúdo, como é que você vai falar com as pessoas. Então, tudo isso tem uma importância, porque vai fortalecendo a sua marca. Então, esse é um ponto. O outro ponto de expansão de base é ir para o YouTube. Então, isso está nos planos para esse ano. É engraçado porque eu falei pro Marcos, baby, escrevi. Foi na Craft, no último encontro. Eu escrevi bem grande assim no meu caderninho. Pela última vez, fazer o YouTube. Porque eu acho que desde a primeira Craft que eu fui, que foi acho que 2018? Por aí. Por aí, né? Que eu saio lá no caderninho fazer YouTube. O YouTube nunca sai do papel. Aí dessa vez eu escrevi pela última vez. O YouTube vai sair esse ano. Porque é um lugar que você consegue alcançar mais pessoas, né? Então E tem a coisa muito legal que tem esse efeito de juros compostos, né? Que não tem no Instagram. Porque o Instagram é curto prazo, né? A coisa ela morre muito rápida e você não consegue ter essa cascata que acontece no YouTube tão fácil. Tem duas grandes vantagens no Instagram, que é a facilidade de produzir. Muito mais fácil. É que nem agora, a gente tá produzindo um negócio no YouTube, aí tem um monte de câmera aqui, aí tem uma pessoa fazendo som, aí tem o Gustavo fazendo a direção, enfim. É um negócio mais complicado, né? Você tem que juntar várias pessoas. Mas a gente entendeu que é uma alugar um outra espaço, empresa. É um time dedicado, né? Uma outra empresa. Mas esse é o jogo que no momento que a gente tá, a gente sente que vale a pena jogar. E não só que vale a pena, eu acho que é necessário. Porque depender só do Instagram, hoje em dia, pro nível que a gente tá e que a gente quer alcançar, é muito pouco. Até porque a gente tá falando agora há pouco, né, antes da gente começar, sobre o lance dos stories. Eu não sou a pessoa que ama stories. O Marcos gosta mais do que eu, mas ele também anda meio de saco cheio. Então, o Instagram, ele tem uma coisa, pra mim, tá? Produtora de conteúdo. Muito sofrida. Muito sofrida. O feed não. O feed, porque a gente organizou agora, a gente tem um esquema que a gente tem um cara que vai lá uma vez por mês. E aí a gente prepara todas as pautas, organiza tudo, ele vai, ele grava, edita, eu tenho uma social media que organiza, então o feed ele tá indo mais legal e menos penoso pra mim. Agora, os stories é muito, muito, muito sofrido. Me tira completamente o estado foco. de presença. Pô, é muito, muito foda. Porque você tá ali o tempo inteiro e aí eu fico muito viciada no Instagram. Eu quero entrar e eu quero saber... Eu não sei, tem pessoas que não são viciadas? Eu não sei, Vinha, juro por Deus, esse é um buraco, né, na vida. Então... Esse dia você viu o Pedro, o Sobral, ele colocou assim um print que ele tinha passado, sei lá, 8 minutos no dia no Instagram. Aí eu falei, nossa, meu cara venceu na vida. Ele é bonito, rico, culto. E só passa 8 espiritualizado, minutos. entra na banheira de gelo e ainda por cima, o mais impressionante é que ele só fica 8 minutos por dia no Instagram. Cara, eu acho muito difícil. Normalmente eu fico umas 3, é a minha média ali no Instagram. 3 horas? Meu Deus do céu. Eu fico 1h30, 2 eu já... Mas eu converso com as pessoas no direct, um tanto. É, porque o direct é tipo um WhatsApp agora, né? Eu converso bastante, Então tem isso. Mas os stories, eles tiram o meu foco. Então, o YouTube, pra mim, ele é uma libertação também. Porque é uma forma de produzir conteúdo, de não parar, de ter uma consistência e tudo mais, mas que eu não tô ali todos os dias, Então, mas isso que eu ia falar, tem essa desvantagem, né, de ser mais complicado de fazer, não sei o quê. Mas também tem a vantagem que você, sei lá, você pega um cara bom tipo o Pedro Calabres. Ele põe um vídeo no YouTube a cada 2 semanas e é isso. Cara, ele sustenta o negócio dele praticamente inteiro com isso. Ali em cima. E eu já trabalhei com ele, né? Eu vejo que ele é um cara, assim, diligente. Ele vai lá, faz uns roteiros de 40 páginas pra cada vídeo que ele vai gravar. Mas, assim, vamos supor que ele trabalhou 10 horas naquele roteiro e depois ele demorou mais 2 ou 3 pra gravar. Então, pronto, em 2 semanas ele trabalhou 13 horas e acabou. Fez a marca dele, entendeu? Eu acho mais fácil essa coisa de blocar um dia, um horário pra fazer determinada coisa do que fazer picado. Acho que toda tarefa que você fica fazendo muito picada, ela drena a tua energia, fica com aquela sensação de que você não fez direito ou que você não fez porque tá tudo muito picado. E você não consegue produzir da melhor maneira. E tem o resíduo da atenção também, né? Tem. Porque quando você fica trocando de uma tarefa para outra,
É difícil você se concentrar. O Stories faz isso. O Stories você tá o tempo inteiro trabalhando, você tá focado e aí, deixa eu respirar. Pegou ali, entrou no Instagram, já era a sua atenção. Foi, você caiu ali no buraco negro. E foi, acabou, você não volta. Então, é um lugar que pra mim ele tira muito a minha atenção, mina muito minha produtividade. E eu tô nesse momento, Vinhas, colocando energia no que realmente importa pra mim, sabe? É muita coisa que a gente tem. Então, você pensa, a gente tem uma entrega muito, muito, muito cabulosa na trilha, né? A gente, tanto na trilha quanto... No Raízes também. No Raízes nem tanto, Raízes a gente tem um call por mês. Ele é mais tranquilo, a gente tem uma equipe boa que entrega. A trilha a gente é bem mais presente e a fogueira também, porque a fogueira tem muito call individual e tudo mais. Então, a gente tem uma... Você fica quanto tempo no Zoom, assim, por dia ou por semana? Por semana, há uma média de, sei lá, umas 6 horas por semana. 6 por semana. 6 por semana, não é tanto. É uma média. Não, é bem de boa, na verdade. 1 hora por dia só. 1 hora e pouquinho. Mas não, isso é entrega. Aí tem as reuniões, tem os calls de equipe. Então, se eu for colocar call com equipe, isso dobra. E aí, se eu for colocar com gravação de aula, que a gente regrava e grava muita aula, é muito tempo de Zoom, né? Então, tem as gravações, tem os calls com equipe, tem as entregas de mentoria, e quando eu vejo o que sobrou de buraco ali na minha agenda para trabalhar e fazer todo o resto, é muito pequeno. Aí, se eu ocupo esses espaços com stories, eu não vivo. Acabou, eu não produzo mais nada. E eu sou a gestora do meu negócio, então eu tenho que estar ali. Para todas as coisas burocráticas, todos os bastidores, sou eu que estou ali muito ainda. Então, precisa ser muito focado, ter uma produtividade muito alta. Por isso que o Stories, para mim, ele é um buraco, porque ele me atrapalha real. E tem uma coisa que, para mim, é muito, muito, muito importante, que é proteger os horários para mim. Então, geralmente eu começo a trabalhar só às 11 da manhã. Amanhã, pra mim, eu vou treinar, eu vou tomar um café da manhã de boa, eu vou conversar com a galera lá em casa, quando as crianças estão em casa eu vou brincar um pouco com eles, eu vou, sei lá, às vezes eu vou ler um pouco. Então, eu prefiro ter a minha manhã mais devagar e pra mim, pra eu conseguir sentar e produzir do que já acordar na loucura do trabalho. Acontece de acordar na loucura do trabalho? Acontece, de vez em quando acontece. Principalmente quando tem evento, quando tem lançamento e tudo mais. Mas proteger essa manhã das 6h30 que eu acordo até as 11 é muito importante. E aí o período de trabalho é infinitamente mais produtivo porque eu abri esse espaço para mim. E eu paro de trabalhar às 6 horas da tarde porque é a hora que babá vai embora e que eu fico com as crianças. Então, eu tenho essa janela de trabalho para gerir tudo isso. É das 11 às 6 da tarde. Às 6 da tarde. E ainda tem que parar para almoçar. E eu paro para almoçar. E eu almoço na mesa da cozinha. Eu não fico comendo na junto. frente do computador. Também acontece, mas não é frequente. Então, é foco, sabe? É ter disciplina e trabalhar quando precisa e colocar a energia no lugar certo. Porque senão a vida engole. A vida engole, real. Eu tava pensando nisso, né? A gente tem essa... Porque eu acho que tem esse lance que a gente quer atingir a independência financeira, né? Num certo momento e tal. E claro que para cada pessoa isso vai ser um número diferente e tal. Mas na média você tem que fazer 25 anos o dinheiro que você gasta por ano, né? Então é um negócio difícil de fazer. E ao mesmo tempo você quer aproveitar a sua vida. Tal que nem, por exemplo, eu penso, minha filha tem 1 aninho. Ela só vai ter 1 aninho agora, né? Não adianta falar assim, então eu te encontro quando você tiver 7 anos, né? Vou ficar trabalhando agora e te encontro quando você tiver 7 anos. Então você tem que cavar o espaço entre isso. Eu tava com um dos meus sócios, que é o Lamp, um dia desses eu tava voltando pro podcast e ele falou pra mim assim, cara, eu tenho 300 dias de férias acumulado. Aí eu comecei a rir, assim, falei assim, como assim, né? Tipo, você pensa... Eu nunca tinha pensado nisso, né? Quantos dias de férias acumulado eu tenho? Não tenho. Nunca pensei nisso, né? Aí eu pensei assim, mas você vai fazer o quê? Você vai tirar 300 dias de férias agora e aí o que vai acontecer com a empresa, né? Acabou. Aí ele falou, não é que eu vou tirar 300 dias de férias. Ele falou, mas eu quero tirar 3 semanas aqui, não sei quanto ali. Ele falou, talvez trabalhar de segunda a quinta. E pra mim soou uma coisa assim tão impensável, assim, improvável. E eu queria te perguntar, como que vocês pensam nesse lance de, tipo assim, vocês tiram férias com regularidade, vocês programam isso? Isso é uma coisa importante pra vocês? Tá na agenda, de verdade. Todo ano, o que eu faço? Eu vou montar o meu calendário do ano, então eu sei exatamente o que eu vou fazer. Claro que muda, né? Tem flexibilidade.
Mas eu tenho viagem blocada, organizada até dezembro. Então, todo final de ano, assim, tipo novembro, dezembro, eu planejo o ano seguinte. E aí eu planejo o ano inteirinho, com todas as ações, todas as entregas das minhas mentorias, com tudo muito organizado, todos os meus lançamentos, as minhas ações de vendas, e eu encaixo férias. E eu começo pelas férias. Porque se eu não começo pelas férias, elas nunca vão acontecer. Sempre vai ter um imprevisto. E quando você tira sempre férias, vai ter você alguma tira coisa. férias mesmo, Não. mesmo? Não dá, né? Sendo 100% sincera, não. Eu consigo tirar bem, eu desligo. Então, sei lá, a gente quer ir pra São Miguel dos Milagres. Daqui a umas 2, 3 semanas a gente tá organizando essa viagem. Eu vou ficar 6 dias. Eu não vou ficar trabalhando durante o dia, mas eu vou ter uma horinha que eu vou pegar ali o celular para responder coisas urgentes da equipe, sei lá. Não dá para desligar completamente, porque a empresa continua, mas eu consigo organizar, ok, é 1 hora, beleza, é 1 hora. Stories, vai rolar. Stories pra mim, quando eu tô de férias, eu não considero trabalho. É trabalho? É. Tem dias que eu falo, dane-se, eu vou desligar? Tem. E eu desligo mesmo. Mas tem o rolê lifestyle que você tem que fazer, que você tem que estar ali, porque as pessoas, elas querem ver. O Instagram é uma rede social, as pessoas, elas querem ver a sua vida, elas querem socializar. Uhum. Então, não tem muito o que fazer. Então, você compartilha um pouco da tua viagem e tudo mais e vai de boa. Mas as férias, elas entram ali. Agora, que nem o Lamp, que quer tirar 3 semanas, acho muito difícil. Acho muito difícil. Nesse momento que a gente tá. A gente tira 2 com as crianças. Então, tipo, semana de férias, beleza. Então, a gente bloca 2 semanas e viaja com as crianças. Mas essas 2 semanas eu trabalho. Não dá pra ficar completamente fora 2 semanas. Sim. Não, eu fico pensando assim, sei lá, no meu caso, tipo, eu tenho lá a Craft. Pô, a pessoa me pagou 130 mil reais pra estar lá. Ela vai me chamar, tipo, 1 ou 2 vezes por ano. Aí, se bem no dia que ela me chamar... Ela tem um BO, o que você vai fazer? Você vai falar, dane-se, não vou aí atender? eu vou ligar Não meu celular dá. e tal. Não dá. Então, tem coisa que você tem que fazer. Aí vem, pra mim, a importância da rotina. Porque o nosso trabalho, ele é extenuante. Não tem jeito. Exige muito, de verdade. Se eu for esperar pra descansar, pra me recarregar nas férias, eu não chego viva até as férias. Então, tem que se cuidar todos os dias. Tem que ter um buraco de espaço, de nutrição todos os dias. Até porque, o que acontece? A gente tem 4 filhos. E final de semana, os filhos do Marcos estão com a gente, né? Então, a gente tem a Mia e o Bento que moram com a gente. Tem o Theo e a Alice que vem de final de semana. Quem tem filho pequeno sabe. Não É tem atenção férias. o tempo todo. É atenção o tempo todo. Você não tem essa de, ai, Mica, beleza. Chegou sexta-feira, você vai descansar? Não, mas assim, mas se você vai dar atenção pros filhos, né? Tô falando férias nesse sentido. Tô falando férias do trabalho em si, né? Sim, mas Porque às vezes tem muita gente que trabalha com o que a gente faz que não consegue dar nenhuma atenção pros filhos e tal, né? é uma escolha, né? Esse é o jogo que eu não quero jogar. Eu sei que tem. Tem a galera que delega e fala, ó, tchau, adeus. A gente até já teve essa discussão, eu e o Marcos, porque isso acontece muito com os homens, principalmente. Mulher é mais raro de você ver. Então, tem muitos homens que são muito grandes no mercado que delegaram os seus filhos para suas esposas. E é isso aí. A gente sabe dessas histórias do cara que chegou e falou, ó, beijo, tchau, você pode me esquecer por 2, 3 anos porque eu decidi dar certo. E durante esses 2, 3 anos, não me chame de noite se o filho ficar doente, você que vai cuidar, você que vai levar pra escola, você que vai estudar junto, porque eu tô dando certo pra bancar a nossa família. É uma escolha, não é escolha minha nem do Marcos. Foi como você falou. Seu filho tem 1 ano só uma vez. E pra mim é isso. Eu vim pro digital porque eu queria estar perto da Mia. Eu vim pro digital porque eu escolhi ser uma mãe presente. Quer dizer que eu só vou ficar com a minha filha? Não, só ser mãe não me completa. Eu não seria feliz se eu só fosse mãe. Eu preciso trabalhar, o trabalho ele me realiza, ele faz parte de quem eu sou. Agora, virar as costas para a maternidade também não é uma opção para mim, assim como não é uma opção para o Marcos não ser pai. Então é uma escolha que você faz, sabe, Vinhas? Tem uma coisa da comparação que é muito foda, principalmente para mulheres, sabe? Eu tenho 43 anos e eu me pego, por mais que eu esteja presente, atenta e tenha experiência, bagagem para olhar isso de uma forma mais lógica, às vezes eu me pego olhando para meninas mais novas e falando, caramba, eu tô aqui, eu não tô 100% maquiada, de unha feita o tempo inteiro e
eu não tenho essa disponibilidade para ficar criando mil stories o dia inteiro, eu não tô afim dessa exposição. Tem dia que eu tô cansada, tem dia que, cara, meu filho ficou doente à noite e eu não vou fazer stories, eu não tô afim de me maquiar, eu nem tenho tempo e disposição para isso, sabe? Então, a gente tem que estar muito atento, porque você tem que escolher e viver a vida que você acha que é melhor para você, buscar o seu sonho, a vida que você quer. Se você fica olhando muito pro lado, de repente, você está buscando o sonho do outro. E quando você está buscando o sonho do outro, você se desvia do seu, você começa a se comparar, você pode afundar nessa brincadeira. Então, já tiveram momentos que eu comecei a me sentir uma bosta, porque eu não estava performando tanto, eu não estava tão bela e bonita o tempo inteiro. E isso começou a minar a minha autoconfiança. E se a gente perde a nossa autoconfiança, a nossa segurança, Perde o negócio afunda. E para você viver assim mais de acordo com seus valores, como que é a sua rotina? O que você passa mais tempo fazendo no seu trabalho e o que você considera que mais gera valor de fato? Eu tô com um foco bem grande em planejamento financeiro de verdade, né? Então, de entender como é que a gente acelera o crescimento da empresa sem acelerar custo, né? Que é desafiador também. Então, como é que eu otimizo a minha equipe, como é que eu otimizo os meus processos, como é que a gente otimiza os nossos lançamentos, as nossas ações de venda, para que a gente consiga extrair o máximo possível da nossa operação sem ter que colocar mais energia. Então, o meu foco hoje, meu e do Marcos, está nesse lugar, olhando para a otimização da empresa. A gente acabou de contratar uma consultoria de gestão para otimizar processo, porque a gente se perde ainda muito em processo. A nossa empresa ela cresceu muito rápido, então a gente está com 2 anos e pouco da Maré, e esse ano a gente vai bater os 10 milhões faturados no ano. Então, o primeiro ano a gente faturou quase 4, o segundo 7, o terceiro agora a gente pretende chegar em 10 milhões no ano. O que é bastante rápido, né? Para uma empresa bater em 2 anos e pouco, bater em 3 anos é bem rápido. Muito fora da curva. Então, a gente teve que colocar muita energia e muita coragem e muito risco, porque a gente abriu a empresa já com uma operação muito cara e já com um produto extremamente complexo, que é a trilha. Se a gente for olhar, só players muito grandes têm produtos parecidos com o nosso, com a trilha, né? Então, tipo, Pedro, Érico, tem produtos similares, né? O Wendel. A gente é muito menor e tem muito menos tempo de empresa do que eles, então... Eu acho que é um negócio bem difícil de fazer. É bem difícil. Esse produto vocês É bem difícil. A gente se jogou muito de cabeça e falou, ok, vamos, vai ser difícil, a gente vai se jogar, vai ter um risco alto, mas a gente tá afim de jogar esse jogo. Então, a gente cresceu muito na loucura esses 2 primeiros anos. Ok, vamos contratar as melhores pessoas, vamos se jogar de cabeça, são os 2 primeiros anos que a gente vai trabalhar mais, a gente vai topar mais o risco. Só que agora a gente parou e falou, beleza, temos que arrumar a casa. Outra coisa é as ações de vendas. Então, a gente estruturou uma esteira de uma forma muito, muito, muito inteligente, estratégica, para focar no LTV. Então, a pessoa entra no Raízes, do Raiz vai para a trilha, da trilha vai para a fogueira, é um ecossistema que tem funcionado super bem. E é o jogo que a gente está jogando ali. Outra coisa é entender quais são as estratégias de vendas que a gente usa. Então, a gente chegou a fazer 6 lançamentos grandes no ano. Isso ferra a nossa família. Destrói tudo. Além de ser difícil para a empresa, cara, a gente faz os lançamentos em casa. Então, eu desmonto toda a minha sala. As crianças com babá à noite, eu não consigo ter meu tempo com eles. A gente faz muita live, enfim, é bem puxado. A gente falou, cara, isso daqui tá afetando a nossa vida pessoal. Lembra que eu falei? Métrica de sucesso para mim é a empresa cresce sem afetar tanto a vida pessoal. Fazer 6 lançamentos por ano tava afetando muito a vida pessoal. Então, o que a gente vai colocar no lugar? Então, hoje a gente tem feito muito lançamento pago, que são 2 dias de entrega muito, muito pesada, né? Você passou 2 dias ali inteiros entregando, mas é isso, morreu. Então, para a empresa, é muito menos custoso, mesmo em termos de energia, de investimento, e para a nossa vida pessoal também. Então, é um balanço.
Então a gente está Então vocês otimizando pretendem ficar fazendo só ponto. lançamento pago? Não. A Alternar. gente está alternando. Uma coisa que a gente percebeu é que o lançamento pago, no formato que a gente faz, ele funciona muito bem para meio e fundo de funil. Explica um pouquinho o que é o lançamento pago, tem muita Vamos gente lá. que não sabe. Então, o que a gente tem? A gente tem o lançamento pago, na nossa metodologia, a gente chama de Express. Por quê? Porque ele é rápido de fazer. Basicamente é isso, né? Ele é mais simples, mais rápido de fazer. Lançamento pago. Você vai lá, você vai vender um ticket de uma imersão de 1 ou 2 dias, um ticket geralmente barato. A gente cobra R$97. E você vai entregar um baita conteúdo lá dentro. Óbvio que tem script, que tem copy, que tem toda uma condução de venda que acontece ali, não é só conteúdo. E no final você faz Mas é um pitch. 80-20 de conteúdo. É muito mais conteúdo. Muito mais conteúdo. É muito diferente. A estrutura de um lançamento pago completamente diferente de um conteúdo gratuito. De 4 CPLs, é outra vida, é outra história. E o que a gente percebeu? A gente tem como produto principal a trilha. A trilha é para quem já fatura mais de 50 mil no ano, né, no digital, não é para quem está começando. Essa galera que está entre 50 e 1 milhão, que é a nossa galera da trilha, eles não assistem lançamento. Não é uma galera que fica mais consumindo tanto conteúdo gratuito no Instagram, a galera não fica assistindo live de lançamento. Então, é muito melhor a gente fazer uma parada paga, foda, um puta conteúdo que eu vou entregar ali, e vender mais diretamente, uma venda mais lógica, mais racional e menos emocional. Eu pego muito mais essas pessoas do que ficar naquele rolê todo emocional, de condução, barará, num lançamento, sabe? E como a trilha é o nosso produto principal, a gente testou e a gente validou que pra galera da trilha meio e fundo de funil, esse é o melhor formato. E pra gente é mais leve. Então, esse ano a gente vai fazer 3 ou 4 desses, né? Para vender a trilha. Muito menos energia, muito menos investimento, retorno muito maior. Em novembro, foi a primeira vez que a gente investiu 15 mil e faturou 1 milhão e 100. Tipo, surreal. Eu vendi 500 tickets, eu tive 450 pessoas na hora do pitch. Quando que num lançamento eu vou ter uma taxa de comparecimento na hora do pitch desse jeito, né, nessa proporção? Nunca, jamais. Então, foi muito legal. Agora a gente está com o carrinho aberto desse Express. Tá sendo muito surpreendente, porque tá vindo muito lead frio que chegou, conheceu a gente, assistiu um baita conteúdo e falou, cara, legal. E tá entrando gente que nunca conhecia a gente. E um produto de 25 mil. Mas olha só, ainda pra gente não é um jogo de muita escala de volume de vendas, né? Não em faturamento, de volume de vendas. Justamente porque a gente leva um conteúdo muito mais avançado, a gente fala com menos gente e o ticket é de 25 Mas mil. qualquer 20 tickets é meio milhão. Exatamente. Não Sacou? precisa Então eu não escalar preciso tanto. de tanta gente. Agora, pro Raízes, não. A gente testou com o lançamento pago pro Raízes e a gente sentiu que não foi tão bem. Por quê? Porque o Raiz, ele fala com uma galera mais topo. E as pessoas que estão mais no topo são menos conscientes. Então, elas precisam de uma condução emocional, de mais quebra de objeção, de mais história, de mais emoção, que o lançamento pago, nos nossos moldes, não tem tanto. Então, a gente não teve uma boa conversão nesse formato. Então, esse ano, o que a gente vai fazer? 2 lançamentões mesmo, para vender o Raízes, e 4 Express para vender a trilha. Pra gente ficar mais leve. São mais ações de vendas, mas mais leve. E pensando assim, tudo que você aprendeu ao longo desses anos e tal, que você teve de experiência, o que você teria feito diferente se você tivesse começando no digital hoje? Tanta coisa. Desde que eu comecei no digital, eu sempre procurei ser muito congruente, né? Então, o que eu vivo, o que eu sou, é a mesma coisa que eu prego e que eu ensino. Isso, pra mim, é realmente muito importante. Tanto que eu já tive algumas crises, assim, existenciais no digital, porque a gente vê muita gente com burnout, né? Uhum. Tem muita gente doente, praticamente todo mundo toma remédio para ansiedade e a gente defende o viver do digital e não pro digital. Essa é muito a base do nosso negócio, né? De você, de fato, conseguir construir um negócio mais sustentável,
que dure por muitos anos e que você não caia, não morra no meio do processo e que você consiga ter uma vida pessoal, balancear, né, os dois. E essa congruência, ela sempre foi muito importante para mim, de realmente não mentir, de ser verdadeiro, de vender uma verdade e ter essa transparência. Então, desde o começo, Vinhas, o produto ele sempre foi muito central. Essa coisa de vender evento nunca me pegou. Então, desde o começo, eu sempre tive uma preocupação muito grande em olhar para produto e colocar muita energia no produto para que, de fato, ele transformasse a vida das pessoas. Mas eu acho que, no começo, a minha preocupação com isso me travava na venda. Eu tinha muito medo de não gerar resultado para as pessoas. E quando eu não gerava resultado para as pessoas, eu me sentia muito mal. Então teve uma época, isso é uma coisa muito legal de falar, porque eu vejo muitas pessoas cometendo esse erro. Tinha uma época que eu estava muito bitolada, que eu achava que eu precisava gerar resultado para 100% das pessoas. E que se eu não gerasse resultado para 100% das pessoas, o problema estava comigo. E eu comecei a entrar numa coisa muito louca de querer abarcar todo mundo e resgatar todo mundo. Quando eu vi, eu estava muito mais focada na não persona do que na persona. Então eu estava comecei a direcionar muito a minha comunicação e fazer ajustes e mudanças no produto para tentar salvar aquela pessoa que não estava afim de vir. E aí eu acabei perdendo um pouco o rumo do meu negócio. Eu comecei a perceber que eu estava focando muito na pessoa não executora e menos na pessoa que vai entrar e que vai executar e que vai fazer. Eu comecei a focar muito a minha comunicação muito mais na dor do que no sonho e do que no desejo. Não que a gente não possa trabalhar com os dois, mas eu estava assim, eu preciso salvar as pessoas, eu preciso resgatar aquelas pessoas. E quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a atrair uma galera muito vitimizada e pouco executora. E isso me drenou emocionalmente. Eu tive uma época de ficar bem mal, de querer desistir, porque eu só tava olhando pra galera que não tinha resultado. Hoje, depois de ter mentorado, sei lá quantas pessoas com mais maturidade, eu entendo que um bom mentor, ele tá preocupado com todo mundo. Ele vai dar o melhor dele sempre para tentar resgatar as pessoas, mas ele tem que entender também que existe um limite que não é mais dele, que é da pessoa. Então, até onde que é responsabilidade dele e até onde não é mais a responsabilidade dele. Eu sempre falo isso, você pode levar o burro até a beira do lago, beber água não é sempre com ele. É isso. Então, tem horas que não dá pra... É a escolha da pessoa, sabe? É a responsabilidade da pessoa, a gente é adulto, né? Então, hoje eu sei o meu lugar nessa história. Eu sei que eu sou uma mentora de negócios. Eu não sou terapeuta, eu não sou mãe, eu não sou babá, eu não sou amiga. Eu sou uma mentora de negócios. Então, eu vou dar o meu melhor até onde vai o meu trabalho. A partir dali, a pessoa tem que buscar terapeuta, sei lá o que for. E se desprender um pouco disso, sabe? Então, eu acho que se eu fosse falar com a Micaela de alguns anos atrás, eu tiraria um pouco da pressão, porque ela sofreu muito com isso de verdade. E ela quase desistiu por conta disso. Quando eu tive uma turma com motim real, assim, de alunos se juntarem contra mim, foi terrível. E eu fiquei muito mal. Eu lembro. Você lembra dessa história? Eu fiquei real muito mal e eu pensei em desistir. Imagina se eu tivesse desistido naquela época, quanta gente eu teria deixado de ajudar hoje, né? Então, acho que eu mudaria um pouco essa segurança, sabe? Essa relação que a gente tem e que no começo é difícil. Eu tenho muitas e muitas mulheres que chegam para o nosso negócio, que se conectam com a gente justamente por conta disso, né? Porque vem esse lado mais humano nosso. Mas apesar da gente ter esse lado humano, não pode esquecer... Que é um negócio. Que é um negócio. Às vezes parar. Mica, a gente tá junto faz muitos anos já. Eu queria que você explicasse para as pessoas o que elas devem levar em consideração na hora de escolher um mentor. O que você acha que é importante levar em consideração? Cara, valores, principalmente. Mais do que qualquer coisa, sabe? Eu me lembro muito quando eu cheguei pra você, e aí eu tava vindo de uma mentoria, não sei se você vai lembrar disso, mas eu tava vindo de uma outra mentoria que era sobre lançamentos só, né? E que foi muito legal. Eu tive muito resultado, pra mim foi bem bacana. E aí eu me lembro que eu cheguei pra você e falei assim, Vinhas,
eu já sei aqui a parte estratégica. Eu quero que você me traga um olhar mais macro do meu negócio e que você me mostre o que eu não tô vendo. E é isso o que você faz até hoje, sabe? Então, é ter uma pessoa que, obviamente, tem mais bagagem, mais experiência que você, que já caminhou, e que vai conseguir trazer esse olhar para o teu negócio e te acelerar, porque às vezes a pessoa sabe mais porque ela já caminhou mais do que isso. Mas ter um mentor que consiga olhar para você e entender quem você é e quais são os valores na sua vida, porque isso é uma coisa que a gente tem que é muito legal, porque você tem uma coisa de olhar para mim e para o meu negócio e para minha relação com o Marcos e a nossa família, porque você entende. E quando eu te peço alguma orientação, você considera todo esse nosso cenário. Então, não é um olhar engessado, é um olhar humano nessa história, sabe? E que pra mim é muito importante. Então, eu tô aqui, eu não saio mais. Que bom. Mica, queria te agradecer muito, foi muito legal bater esse papo com você. Espero que você venha mais rápido, não demore tanto para voltar. Eu venho. Foi muito legal, espero que a gente tenha ajudado aí as pessoas a terem esse olhar mais de verdade, né? Mais da humanidade do que é trabalhar no digital e... Menos romantizado. Menos romantizado e que no final vale a pena, sabe? Esses dias uma pessoa me perguntou no meu direct, ela falou assim, Mica, você fala muito sobre isso, mas eu vejo você trabalhar e bastante, vale a pena? E aí, sabe o que eu respondi pra ela? Eu falei, ó, o negócio é o seguinte, eu coloquei meus filhos numa escola trilingüe, eu consigo trabalhar das 11 às 6 da tarde. Eu tô fazendo bate-volta na Argentina só pra ver a minha banda preferida. E eu tô construindo alguma coisa que, de fato, ajuda as pessoas, sabe? Eu tenho muito orgulho do meu trabalho e eu vou me aposentar aos 50 anos. E eu tô aqui, eu tô viva, eu não tô morrendo no meu trabalho. Com que outro trabalho você ia conseguir isso? Então, tem muito trabalho? Tem. Mas se você fizer isso de um jeito que caiba na sua vida e com muita presença, vale a pena. Ah, que massa. Mica, muito, muito obrigado. Obrigada, amor. Gente, esse foi mais um episódio do Arsenal de Mentores. Clica aqui no canal, se inscreve na newsletter Café com Vinhas e tamo junto.